Mateus capítulo de número 4, quem achou, diga eu achei. Versículo 12. Diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Verso 16, eu peço a sua atenção. O povo que vivia em trevas, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vamos ler o 16 novamente. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, a luz raiou. Amém? Pai, nós celebramos o seu nome, o nome de Jesus, o nosso amado Espírito Santo. Queremos te pedir, Senhor, nos dê entendimento à luz da sua palavra. Oramos por clareza, por revelação. Queremos encontrar as revelações por trás da letra. Por isso te pedimos, ilumine os olhos do nosso entendimento, dando clareza, dando revelação. Sabemos que aqueles que entendem desfrutam daquilo que o entendimento lhe proporciona, os acessos que o entendimento viabiliza, e nós queremos entender a sua palavra, porque se entendermos, desfrutaremos. Oramos sobre Salmos 119, versículo 18, que diz: desvenda os nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da sua palavra. Nos dê entendimento, nos dê revelação, pois nós ainda cremos e acreditamos que a sua palavra, ela é a palavra de Deus. Por isso, fale conosco no nome de Jesus. Se você está comigo ainda, diga amém. Meus amigos, o texto que nós lemos, capítulo 4 de Mateus, está em um tempo da vida e ministério de Jesus, porque o capítulo de número 1 de Mateus, Jesus, o anjo apresenta a proposta para Maria, aquele processo de gestação. Capítulo 2, ao nascimento, a fuga para o deserto, porque estão querendo matar o menino, Herodes está tentando matar o menino. Quando chega no capítulo de número 3, nós vemos o batismo de Jesus. Capítulo 4, Jesus ele entra naquele período do versículo do 1 ao 11, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, ele jejua durante o período de 40 dias. E quando Jesus sai do jejum, ou sai daquele propósito ali dos 40 dias, você vai perceber lá em Lucas capítulo 4, vai dizer que Jesus ele entra para o deserto cheio do Espírito, mas sai de lá no poder do Espírito. E a palavra poder ali é a mesma palavra para virtude, como o Xandão em uma conversa estava compartilhando com a gente, é o dínamos ou dunamis. Jesus ele entra cheio, mas sai no poder do Espírito. Jesus então, quando sai cheio do poder, ele começa a dar início ao seu ministério, e o início do ministério de Jesus poderia fazer uma mega cruzada na catedral daqueles dias, a church mais braba que tinha naquele tempo. Jesus poderia fazer uma igreja e começar o seu ministério numa mega cruzada, numa mega conferência. Sendo que ao invés de Jesus começar o seu ministério numa mega conferência, ele começou o seu ministério indo para um lugar escuro. Jesus escolheu um lugar muito inapropriado para o sistema religioso daqueles dias. Jesus começa o seu ministério indo para um lugar escuro, indo trazer esperança para aqueles que estavam vivendo sentados, porque já tinham aceitado a morte. Jesus então vai pregar para um tipo de pessoas que não conhecia a luz, pois viviam em trevas.
Jesus poderia começar o ministério, irmãos, em qualquer lugar, mas ele preferiu começar em um lugar onde não era tão frequentado por aqueles que assim diziam carregar a boa e preciosa semente. Quando eu olho para esse texto, por exemplo, nós iremos olhar para João capítulo 8, versículo 12, a Bíblia vai mostrar Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem era a luz, irmãos? Quem é a luz? Jesus é a luz. E se Jesus é a luz e tem lugares escuros, para onde que Jesus iria? Para os lugares escuros. Sendo que precisamos entender que Jesus, ele antes de subir, ele nos deu uma garantia, dizendo: olha, #partiu Pai. Eu vou embora a qualquer momento, mas vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ser órfãos. Eu vou enviar o Espírito da verdade e ele vai guiar vocês sobre toda a verdade. Ele faz uma promessa dizendo: vocês não vão ficar sozinhos quando eu for embora. O Espírito vai vir sobre vocês e ele vai permanecer com vocês até o fechamento da história, até a consumação dos séculos. Ô Jesus, o que isso significa? Significa que agora, como a luz está voltando para casa, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Jesus estava dizendo: cara, eu estou indo embora, mas agora tudo vai ficar escuro. Não, porque eu vou deixar vocês. E eu quero que vocês entendam que assim como eu comecei indo para os lugares escuros, por favor, gaste a sua vida encontrando um lugar escuro para gastá-la. Irmãos, precisamos ser como uma vela. Uma vela, ela termina a sua vida queimando. Sabe quando a vela morre? Quando não tem mais vida para gastar. A minha geração diz estar queimando. Mas se esse queimar não produz clareza, temos que reavaliar o fogo. Porque uma das qualidades do fogo é trazer luz. Se você está queimando, mas não está afetando a vida de ninguém, precisamos rever se esse fogo é um fogo santo. Quando eu olho para a vida de Moisés no capítulo 3 de Êxodo, por exemplo, nós vamos encontrar Moisés na vida rotineira, na vida ordinária, trabalhando. De repente vem uma sarça queimando. Mas o detalhe é que a sarça queimava, mas não era consumida pelo fogo. Imagina eu tacar fogo em uma folha de papel aqui, é comum, a folha vai sendo consumida pelo fogo, sim ou não? O que aconteceu é que, para você entender, era acender uma folha, a folha pegar fogo, mas ela não ser consumida, ela não virar cinza. É isso que chama a atenção de Moisés, uma sarça pegando fogo, mas o fogo não consome. Ele se aproxima, aquilo chama a atenção dele. E quando chama a atenção, uma voz sai de dentro do fogo. Moisés então tem clareza da sua missão agora. Moisés, olha, o povo está clamando. Eu preciso de um libertador. Moisés recebe o seu chamado no fogo. E um dia o Senhor ministrou meu coração dizendo que existe sempre esses dois tipos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são aqueles que precisam ainda se encontrar no fogo de Deus. E a segunda classe de pessoas são a sarça, que vão estar queimando para que os Moisés se encontrem. Existe os Moisés que precisa ter um encontro com o fogo. E existem a sarça que aprendeu a hospedar o fogo. Dá uma olhadinha assim para quem está perto de você e pergunta: sarça ou Moisés? Porque se nós estamos queimando, precisamos trazer clareza. Alguém precisa ser afetado. A Bíblia vai dizer que João ardia e iluminava. Porque o fato de queimar
precisa trazer clareza, precisa dar destino para quem está andando ao nosso redor. Então Jesus, ele começa o seu ministério indo para um lugar escuro, para um lugar que havia trevas. Eu sei que esse lance de olha para o seu lado, fala para o seu irmão, isso é muito chato, mas eu estou com o microfone hoje, aleluia. Quando você pegar o microfone, você se vinga, combinado? Então olha para quem está perto de você e fala assim, o seu problema é que ainda não encontrou um lugar escuro. Falar para ele, chegou a hora de ir para os lugares escuros, para que a vossa luz brilhe diante dos homens. Chegou a hora, meus irmãos, de ser uma candeia nas mãos de Deus. Você vai ser aquele que vai mudar, irmãos. Nós carregamos algo tão precioso que tem poder de mudar não só a vida, mas também o curso da eternidade das pessoas. Precisamos entender que quem sempre se escandalizou, irmãos, em andar no escuro, sendo luz, era a religião. Os religiosos não suportavam ver Jesus sentando para comer com pecadores, conversando com prostituta, entrando na casa de Zaqueu, chamando um cobrador de impostos para ser do presbitério. A religião não entendia. Jesus, conhecendo o coração, dizia, só me respondam por favor, quem necessita de médicos são os sãos ou os doentes? Os doentes. Jesus dizia, é isso aí. Eu não vim chamar os santos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Os religiosos piram com esse evangelho que Jesus deixou como modelo para nós, que é o evangelho da identificação, o evangelho de Jesus sentado na mesa com pecadores, e a religião condenando quem estava sendo luz para quem estava em trevas. Eles não entendiam ao ponto de hoje não ser diferente, justificando em Salmo de número 1, que não devemos seguir o conselho dos ímpios, não nos assentar na roda dos escarnecedores. Irmão, se você for na maré, talvez você vai se escandalizar e me ver em alguns lugares, sentado em alguns lugares, conversando com algumas pessoas. Eu posso até estar sentado na roda que em algum momento podem escarnecer, mas eu não estou sentado na roda dos escarnecedores para escarnecer, mas para esclarecer as Escrituras Sagradas. Porque eu ainda acredito que a verdade, ela ainda é poderosa para libertar quem está aprisionado pelo pecado. Eu ainda continuo acreditando no que Paulo dizia lá em Romanos capítulo de número 1, verso 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu ainda acredito nesse negócio. Eu não sei se aqui em Curitiba alguém também acredita, mas eu ainda acredito no poder do Evangelho. Ele é poder de Deus, meus irmãos. Então, a religião não entendia, questionava Jesus, mas Jesus veio para se identificar. Jesus não veio para viver num pedestal, ele veio para sentar na calçada, para conversar com quem estava vivendo lá. Jesus não teria problema nos nossos dias de ir dentro de um prostíbulo, pagar talvez a entrada de um prostíbulo para ter um tempo com a prostituta, para dizer que a vida que ela escolheu viver pode ser muito bom dentro da perspectiva dela, mas ele tem um caminho muito mais excelente. Você fica sem jeito de parar em alguns lugares para falar com algumas pessoas, pensando no que vão dizer. Jesus não estava preocupado com a sua reputação. Jesus estava preocupado em ganhar os corações daqueles que estavam perdidos e levá-lo para morar com ele eternamente. O que nos falta
é começar a ser movido por misericórdia e por compaixão. Quando olhamos para Lucas capítulo de número 10, nós iremos encontrar Jesus dando esclarecimento para um certo doutor da lei, contando-lhe uma história do bom samaritano. A história do bom samaritano conta 3 homens, o sacerdote, o levita e o samaritano, passando pelo mesmo lugar, vendo a mesma coisa, mas um só se moveu de forma diferente. O sacerdote viu, mudou de calçada e seguiu viagem. O levita viu, mudou de calçada, seguiu viagem. O homem samaritano viu, ao invés de mudar de calçada, se move em direção. E biblicamente o sacerdote, ele era um representante da lei, ele tinha a obrigação de ajudar aquele homem, mas talvez o compromisso dele religioso não permitiu ele cumprir o que a Bíblia ensinava para cumprir um ritual. O que fez aquele samaritano parar? Ele viu de forma diferente. Eu sei que vai parecer um pouco estranho o que eu vou dizer para você, mas todo dia você, quando sai da sua casa, seja para o trabalho, para a academia, para o restaurante, para a igreja, você está passando por inúmeras pessoas que estão na beira do caminho. A minha oração é que a partir de hoje você veja as mesmas pessoas que você tem visto, mas que agora o sentimento do olhar vai levar você não para se esconder dessa pessoa, mas sendo movido na direção delas. Sendo movido não com medo, mas sendo movido pelo mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A misericórdia vem de miserere, que significa colocar o coração na miséria do outro. Significa ter a capacidade de sentir o que o outro sente em sua miséria. Por isso que quando Jesus via lá em Lucas 7 o cortejo fúnebre saindo da cidade de Naim, a viúva de Naim, Jesus olhou e ele se compadeceu. As movimentações de Jesus não era uma movimentação respaldada em agendas abertas. As movimentações de Jesus tinham uma intencionalidade. Ele era movido por misericórdia e por compaixão. O grande problema é que tem pessoas vendo o que todo mundo está vendo, mas uma grande minoria está se movendo no sentimento correto. Eu não sei se você sabe, mas Paulo vai dizer que nós seremos julgados pelas intenções do nosso coração. Tiago vai dizer que quem sabe fazer o bem não faz, peca. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, Paulo diz: se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Eu não evangelizo porque eu sou melhor do que aquele que está me ouvindo falar. Eu evangelizo porque é um mandamento dado por Jesus a todos aqueles que são discípulos. A grande comissão não é opcional, é um mandamento. A grande comissão não é exclusiva de um departamento da igreja, de um grupo seleto da igreja. Essa é uma responsabilidade de todos aqueles que nasceram de novo e são discípulos de Cristo Jesus. Se isso envolve você, diga amém. Então, Gil, mas como que eu evangelizo? É só entender que o evangelismo, Spurgeon diz que evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo aonde encontrar pão. Eu me converti numa quarta-feira, dia 12 de setembro de 2007. Quarta-feira, pré-encontro. Sexta-feira, encontro com Deus. Fui para o encontro com Deus. Voltei no domingo. Louco por Jesus. Segunda-feira eu estava nas esquinas da Maré, dizendo para as pessoas: cara, vamos lá na igreja. O encontro é tremendo. Era o que eu tinha para evangelizar. O encontro é tremendo. Depois fui descobrindo um versículo, então eu evangelizava todo mundo com o mesmo versículo todo dia. Era o que eu tinha. Chegava lá na igreja, era culto de terça, quinta e domingo. Culto de terça, eu chegava na igreja com 26 pessoas. Célula,
O meu líder quase não deixava mais eu ir para a célula dele, porque não cabia de gente. Tudo que era tipo de congresso, na época era congresso, agora é conferência, congresso que tinha na igreja, que tinha uma certa motivação, tipo, vai ter a congresso, a célula que mais trouxer pessoas, ou quem mais trouxer pessoas vai ganhar um DVD do Cirilo, Santa Geração, uma Bíblia de estudo, e tinha uns prêmios, irmão, me proibiram. E não estou brincando não deixavam mais eu participar. Gil, você fez uma escola de missões, foi para Jocum, querido, eu nunca fiz nada disso, eu só conheci um homem que mudou minha vida. Ele se chama Jesus, e eu fiquei e estou tão apaixonado por Ele, que eu não consegui estar perto de alguém e não falar, cara, eu encontrei um homem que mudou minha vida, e se você também quiser, Ele vai entrar na sua vida, vai mudar não só a sua vida, mas o curso da sua eternidade. Ele pode fazer coisas que você nunca imaginou que Ele poderia fazer através da sua vida. Meus amigos, e se isso não é suficiente para você sair por aí, dizendo para as pessoas, cara, lá na igreja tem culto domingo, 10 horas da manhã, 6 horas da noite eu passo na sua casa para buscar, seja de jeguinho, de jumentinho, bicicleta, de moto, de carro, a pé, de ônibus, de Uber. Eu não sei qual é o outro motivo que você precisa para falar daquele que mudou a sua vida. Porque quando você vai no estádio de futebol, o seu time ganha, você fala disso a semana inteira. Eu não consigo. Como? Você não consegue falar de alguém que morreu por você. Olha para quem está perto de você e fala assim, essa foi bem para você. Fala para ele, dá um aleluia para disfarçar aí, um glória a Deus. D.L. Moody diz que um cristão que não evangeliza é como um bombeiro que entrou em um prédio em chamas apenas para ajeitar um quadro na parede. Um bombeiro em um prédio em chamas, ajeitar um quadro na parede, ele está vivendo a sua vocação, sim ou não? Você está comigo ainda? Gil, mas como fazer isso na prática, irmão? Só fale do Evangelho. Medite nas Escrituras, gaste tempo orando, viva uma vida com Deus. E traga Jesus para o seu dia a dia. Eu contei isso de manhã, eu vou contar para você que está aqui à noite, não veio de... Um dia passando de moto na comunidade, um amigo me gritou, eu tenho moto, voltei de moto, parei na esquina, isso era perto de 8 horas da noite, parei na esquina e ele me fez uma pergunta maldosa, no sentido, eu sabia que ele estava um pouco ferido com o sistema, então ele disse, Gil, o que é que você acha desses pastores que querem calar a boca dos profetas? Eu disse, olha, depende de como esses profetas estão entregando essa mensagem. Eu apontei para uma menina que estava próximo a gente, assim, uma certa distância, com uma barraquinha daquela que vende pipoca, que vai empurrando assim, que é removível, uma barraquinha de pipoca, vendendo pipoca. E eu falei para ele, olha, tá vendo aquela menina? Nós podemos olhar para ela ali agora, se Deus nos der uma palavra de conhecimento que ela está vivendo na prática do adultério. Nós podemos chegar nela e falar para ela, olha, nós estávamos ali e Deus nos revelou que você está no ato do adultério. E nós viemos aqui dizer para você que os adúlteros não herdarão o reino de Deus e você sabe que você vai para o inferno. É uma verdade. Eu falei, ou podemos chegar na mesma menina e falar para ela, olha, nós estávamos ali, Jesus nos revelou que você está vivendo no ato do adultério. Se Jesus nos revelou, Jesus não é fofoqueiro. Ele nos revelou porque Ele deseja restaurar a sua vida, convocar você para se arrepender dessa prática, se arrepender dos seus pecados. E Jesus deseja reintegrar você ao corpo dele para que você continue vivendo o plano perfeito que Ele estabeleceu para a sua vida. Falei, olha, ali está o pessoal do tráfico vendendo drogas ali, ó, podemos chegar lá arrebentando todo mundo. Podemos chegar lá dizendo, olha, vocês sabem que os homicidas não herdarão o reino de Deus e vai todo mundo para o inferno. Ou podemos chegar na mesma galera que está vendendo drogas e falar para eles, olha cara, Romanos capítulo de número 6, versículo de número 23, diz que o salário do pecado é a morte. E o que é o salário? Algo merecido.
Você trabalha, seja diária, semana, quinzena ou mensal, o teu patrão deposita um salário na sua conta. E quando ele faz isso, ele não está fazendo um favor para você, é obrigação dele, porque você trabalhou. E se você trabalhou, você tem direito a um salário. Pecou? Tem direito a um pagamento. E qual é a consequência do pecado? A morte. Hebreus 9:27 diz que cabe o homem morrer uma vez só. E depois disso, segue-se o juízo. Apocalipse capítulo 20, verso 12, diz que compareceremos diante do tribunal de Cristo. Lá abrirão-se os livros, no plural, livro da vida, livro das obras, e todos seremos julgados segundo as coisas que tiver escrito nesse livro. Ou seja, se morrermos nessa condição, deu ruim para nós. Mas a boa notícia de Deus aos homens não é condenação. A boa notícia de Deus aos homens é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu falei, existe saída para a condenação eterna, e a saída para a condenação eterna se chama Jesus de Nazaré. Quando eu estou falando isso com esse amigo, ele está de frente para a menina da pipoca. Ele pergunta, o que aconteceu para a menina? Quando eu olho para a menina, ela está em prantos, no meio da rua. Ela disse, como não chorar ouvindo um negócio desse? Ela disse, Gil, você sabe, né? Eu falei, o quê? Ela disse, eu estou afastada. Eu falei, você está afastada? Estou. E toma ali lágrimas. Eu desci da moto, dei um abraço nela. Voltei para a moto e ela chorando, ela me fez uma pergunta. Ela disse, Gil, quando que vai ser o próximo culto? Eu respondi com outra pergunta, por quê? Ela disse, eu preciso voltar para Jesus. Eu disse, você tem certeza dessa decisão? Ela disse, tenho. Eu falei, então você pode fazer isso agora. Ela disse, mas aqui na rua? Eu falei, não é isso que você quer? A igreja já foi montada, está até na hora do culto, 8 horas da noite. É isso que você quer? Ela quer, então você pode aceitar Jesus, receber Jesus agora. Ela disse, eu posso? Eu falei, deve, se é o que você quer. Fizemos aquela oração de confissão que você conhece. Aquela menina saiu de casa para vender pipoca. E entre um saquinho de pipoca e outro, ela teve um cliente diferente. Apareceu um homem chamado Espírito Santo, que fez ela parar numa determinada esquina, fazer um outro abençoado me gritar na determinada esquina. Ele provocou aquele tipo de conversa onde o evangelho estava sendo pregado, conversando assim, mas enquanto nós falávamos assim, o evangelho, ele não tem direção, é só pronunciar ele, e ele afeta todas as camadas necessárias. Por isso que o que acontece dentro desse auditório não fica restrito a esse auditório. Quando falamos aqui, nós estamos declarando sobre os céus de Curitiba, meus irmãos. O que eu quero que você entenda é que precisamos começar a falar de Jesus dentro dos ambientes onde nós estamos inseridos. E não precisa ter um violão, um fundo legal, alguém fazendo alguma coisa mega espiritual para que você fale de Jesus. Apenas compartilhe aquilo que está tocando a sua vida para que toque outras vidas também. Posso ouvir um amém aí, irmãos? Então precisamos aprender a fazer isso. Uma vez ganhamos um rapaz para Jesus, tinha acabado de lançar meu livro. Um pastor amigo lá do Complexo da Maré me chamou para lançar o livro na igreja deles. É uma parte da Maré que eu não conheço tanto por ser facção, rival, então não andava muito lá. Fui pregar nessa igreja, final do culto, voltando para casa com um amigo que é criado nessa comunidade. Voltando para casa, quando estamos andando numa determinada rua, estou vendo umas 4 pessoas conversando numa esquina. Uma delas está sentado na calçada, com um fuzil na perna, apoiado assim, deitado na perna. Passei por ele, mas ele me chamou a atenção. Fui para casa. No dia seguinte, o amigo que estava de moto comigo me mandou mensagem me chamando para ir lá. Quando eu chego nesse mesmo lugar, nessa mesma esquina, quem estava em pé do lado desse irmão da igreja? O bendito do dia anterior com o fuzil na perna, sentado na calçada. Quando eu me deparo com ele, o Ronaldo, que é esse amigo, disse assim, conta para ele, falou para o traficante me contar. Ele disse, olha, eu sou do tráfico desde os 15 anos de idade, já está com 40 e poucos anos. Ele disse, eu estou a minha vida inteira praticamente, não sei fazer outra coisa, não sei o que eu faço hoje. Estava depressivo, não conseguia mais viver a vida que estou vivendo. Quando eu descia de casa para parar perto dos traficantes, não tinha nem mais conversa de bandido para falar.
A menina que ele namorava, ele falou, cara, eu estou tão sem graça da vida, que ele liberou a menina para viver a vida dela. Ele disse, tinha dias que eu não ia na rua, mas decidi descer naquele dia, descer ontem no caso, peguei meu fuzil, desci para a rua, os meninos estavam fumando maconha. Ele então pega o cigarro de maconha para fumar, quando ele começa a fumar, a gente passa de moto, exalando uma alegria que só pode ser exalada pelo Espírito. Conversando, brincando na moto, rindo, com a Bíblia na mão, e dentro de comunidade no Rio não se anda de moto de capacete. Então estávamos sem capacete, ele viu o Ronaldo passando. Aquilo gerou um confronto tão forte na vida dele que ele subiu para casa, entregou o cigarro de maconha, voltou para casa e ficou uma noite inteira chorando. Amanheceu o dia, entrou em contato com o Ronaldo, entrou em contato com o barbeiro e disse, cara, tu tem um contato do Ronaldo? Ele disse, tenho. Passou o contato para o Ronaldo, do Ronaldo para ele, a primeira mensagem que ele manda, cara, eu preciso ficar na igreja com vocês. Cheguei lá, ele contou essa história. Eu perguntei, você tem certeza que você quer isso? Ele, eu tenho. Falei, quer entregar sua vida para Jesus? Ele disse, agora. Fiz o apelo, ele entregou a vida dele para Jesus. Só para contar a história. Quarta-feira, dia do culto, fumando maconha de fuzil na perna. Quinta-feira, o dia que nós estávamos, ele estava entregando a vida dele para Jesus. Sexta-feira, ele foi falar com os líderes do tráfico da comunidade onde ele era traficante, e eu costumo dizer que deu baixa na carteira. Amém? Viu a gente na quarta, aceitou Jesus na quinta, saiu do tráfico na sexta, sábado levei ele num culto que eu ia pregar em um outro morro do Rio de Janeiro que ele nunca poderia entrar porque a facção era rival. E domingo, ele já estava trabalhando para a glória de Deus. O que mudou a vida desse homem? O nosso discurso? Não, ele leu uma carta. A minha pergunta para você é, quando as pessoas olham para você dentro do trabalho, dentro da universidade, da faculdade, da escola, no trânsito, qual é o evangelho que eles estão lendo? Será que a sua vida tem atraído pessoas ou distanciado pessoas do evangelho? Você está comigo ainda? Então não existe segredo, existe entender que há uma urgência em comunicarmos o Evangelho. Para quem? Para todos. Quem precisa ser salvo? O bandido, polícia, o da favela, o do condomínio, o pobre, o rico, o doente, o são. Quem precisa de salvação? Todo aquele que vive no pecado. O grande problema é que nós achamos que algumas pessoas, elas vivem dentro de um conjunto ético, que nós ousamos a dizer, cara, fulano de tal, não bebe, não fuma, não rouba, não mente, não trai a esposa, não trai o marido. Cara, aí falamos assim, só falta Jesus. Como se Jesus fosse um adereço. Querido, você pode fazer tudo isso, se não tem Jesus, está faltando tudo. Se não tem Jesus, você ainda está sem nada. Porque Ele é o tudo que está faltando na sua vida. Ele foi o tudo que completou a minha vida por inteiro. Você também, diga amém. Eu vou contar um testemunho aqui para nós partir para o final. Eu queria que você entendesse isso. Nós precisamos ser responsáveis, ser intencionais. Quando eu tinha um encontro tremendo, era o que eu estava dando para as pessoas. Depois eu comecei a conhecer um pouco mais de Bíblia, então eu dava um pouco mais de Bíblia que eu tinha. Mas desde quando eu não tinha nada, o que eu tinha eu estava dando. Porque é mais do que ser um teólogo para poder convidar alguém para vir para a igreja. Um convite pode mudar o destino de alguém. Podemos contar com você para isso? Amém? Então, eu trabalhava em uma empresa no Rio de Janeiro há mais de 3 anos e meio nessa época. Trabalhava de segunda a sexta, saía às 5 horas da manhã de casa, há 3 anos e meio, de segunda a sexta, cumprindo essa rotina.
Estava jogando boliche com a minha esposa e os familiares no shopping, numa quinta-feira. E um amigo me ligou, na época eu não tinha moto, esse amigo me ligou e disse: Gil, vamos trabalhar de moto, vamos ir de moto amanhã para o trabalho? Eu falei: vamos. Ele disse: qual horário eu passo na sua casa? Eu falei: dá acho que umas 5h40, tá bom. 3 anos e meio, um único dia que a minha rotina mudou. 5h37 da manhã do dia seguinte, ouvi barulho de buzina, estava escovando os dentes, ouvi o barulho de buzina. Fui na janela, era esse amigo, Luanzinho. Eu falei: mano, espera um pouco, eu já vou descer. Quando eu volto para o banheiro, começo a ouvir muitos tiros na comunidade. Eu moro no 3º andar, corri na porta da sala, peguei a chave, fui na janela, falei: Luan, sobe, encosta a moto na calçada e sobe, isso deve ser operação policial, e muitos tiros. O Luan subiu, eu abri a porta da sala, ele entrou, voltei para o banheiro. Como todo bom carioca de comunidade, ele foi para a janela. Carioca é desses, né? Sai tiro, ele fala: ih, é de pistola. Tranquilo. Ele vai para a janela, volta correndo, dizendo: chefe, ele me chama de chefe, tem um menino baleado aqui embaixo. Eu vou lá na janela, olho, vejo que é um jovem criado comigo, sentado na calçada, todo ensanguentado, de frente de casa. Eu volto, acordo minha esposa no quarto e descemos correndo para ajudá-lo. Fiquei tentando socorrer ele. Vi que ele tinha quando ele me viu, ele disse: abençoado, foi, quem conhece aí, ele disse: foi de 7,62, tomou 2 tiros de fuzil. O braço dele, amarrei uma blusa no braço dele, mas enquanto ele falava comigo, saía um certo som de um ronco da voz dele, que não era comum, nós nos conhecíamos. E ele contou onde foi, como ele estava, e eu tentei socorrer, gritar a alguns moradores para ver quem poderia vir com um carro para nós levarmos para o hospital, porém a operação estava começando, então ainda estava tendo muito enfrentamento ainda da parte dos traficantes, estava tendo aquela troca de tiros, você deve ver em televisão, aqueles muitos tiros trocados ali, e nós estávamos numa rua de trás, e nenhum morador quis se aventurar em botar um carro na rua para socorrer. Naquela conversa com ele, ele foi tentar tirar os cordões dele para me dar, para levar os cordões de ouro dele. Eu, incomodado com aquele barulho da voz dele, eu levantei a camisa dele. Quando eu levantei a camisa dele, ele tinha tomado um outro tiro nessa região. E depois, conversando com pessoas da área falaram que perfurou o pulmão e tal, por isso que estava saindo esse som. Enquanto nós conversávamos e eu vi esse tiro, eu pensei, cara, vai ficar difícil. Foi a hora que ele tirou os cordões para me levar, ele falou: abençoado, leva. Eu falei: mano, eu não quero o teu ouro não, eu quero que você entregue sua vida para Jesus. Ele disse: Gil, mas eu não estou conseguindo orar. Eu falei: me dá suas mãos. Quando ele me deu as mãos dele, parece que, sabe essas cenas de filme que as coisas congelam? Parece que tudo parou. E nesse momento que eu fui começar a orar por ele, e ele começou a orar pedindo perdão pelos pecados dele. Eu continuei segurando nas mãos dele, deixei ele orar. Ele chorou. E parece que nesse momento da oração, quando ele acaba de orar, e parece que eu não via mais barulho de nada, parece que tinha acalmado tudo, mas na verdade não tinha acalmado. Eu vou e faço o apelo após a oração dele, ele repete comigo com muita dificuldade cada palavra. Recebeu Jesus como Senhor e o seu Salvador. Quando ele acaba de receber Jesus, ele deita na calçada como aquele jovem que estava inicialmente lutando pela vida. Parece que ele de fato encontrou o autor da vida. Ele deita na calçada como quem encontrou um lugar de paz e plena satisfação. O ambiente ao redor era de morte, mas o que nós desfrutávamos era de vida. O cenário de guerra,
mas em meio à guerra nós provávamos de uma paz que excede todo entendimento. No final da oração eu disse: mano, eu preciso subir. Os tiros estavam muito perto. Falei: os policiais estão chegando, e se chegar aqui vai ser um pouco difícil para mim, porque eu estava todo ensanguentado, sem camisa, descalço, socorrendo ele. Como eu estava em casa, eu desci. Subi para casa, foi tempo de subir 3 levadas de escada. Quando eu cheguei na sala de casa, os policiais do BOPE chegaram embaixo. E ali mesmo aquele jovem veio a óbito. Fui para o banheiro e chorei. Chorei porque era mais um jovem criado comigo que eu perco. Mas em meio à dor da perda, uma alegria invadiu meu coração, dizendo: ele foi salvo. Ele já foi primeiro do que você para o lugar que você está lutando para chegar um dia. Aquilo tomou meu coração, e o que mais me deixa impactado nessa história é saber que esse menino tomou 2 tiros de fuzil a 300 metros da minha casa. Ele corre fugindo da polícia com 2 tiros de fuzil, entra em beco, entra em viela, entra em rua, sai em rua e cai exatamente na porta da minha casa num dia que eu não estaria em casa, mas Deus veio levando ele para a porta da minha casa, porque Deus me vocacionou para cuidar desse tipo de gente. Posso ser sincero para você? Você não mora onde você mora por falta de sucesso financeiro. Você não mora onde você mora por ter sucesso financeiro. Na verdade, Atos 17 vai ensinar sobre isso, que antes de Deus fazer todas as coisas, Deus determinou aonde nós moraríamos e durante quanto tempo ficaríamos lá. Você pode ainda até não ser conhecido pelos seus vizinhos, mas acredite, no mundo espiritual você é uma demarcação territorial do reino de Deus. Sexta-feira ele morreu. Sábado, enterro, não fui. Domingo, fui na casa da mãe. Descobri que ele era um jovem, tinha 26 anos de idade, dormia na cama com a mãe. Mãe solteira, deixou um filho de 9 anos e um outro, infelizmente, na barriga. Tá contigo, Xandão? Se quiser, pode botar aí para vocês. Um vizinho tirou a foto. Esse era o Cleitinho. Eu poderia ver ele caído na porta da minha casa e dobrar os joelhos dentro de casa. Que eu já estaria fazendo alguma coisa, sim ou não? Mas eu não consigo me deparar com essas situações e não ser movido. Gil, então você está me chamando para largar Curitiba e invadir a maré e pregar para os traficantes? Não. Eu só quero que você encontre a sua maré. Talvez a sua maré vai ser dentro da sua empresa, vai ser no seu ciclo de amizade, vai ser dentro da academia, dentro da escola. Talvez a sua maré vai ser dentro de um condomínio luxuoso. Talvez a sua maré vai ser dentro de um campo de futebol. Eu só quero que você encontre um lugar que você esteja disposto a gastar a sua vida de forma integral. Eu só quero encontrar alguém que tenha coragem hoje de falar: Senhor, eu perco a minha para que outros encontrem a vida. Não sei se vocês conhecem a história de John Harper. John Harper era um pregador escocês que estava dentro do Titanic quando o Titanic afundou. John Harper estava acompanhado da sua filha e da sua sobrinha. A filha dele tinha 6 anos de idade, quando ele acorda com o barulho do iceberg rasgando o Titanic. Em
enrola a filha no lençol, corre com a sobrinha, consegue chegar nos botes salva-vidas e dá para quem estava ali cuidando dessa parte, a sobrinha e a filha. A história diz que ele dá um beijo na filha e diz: um dia nos veremos em casa, minha filha. John Harper vira, do momento que a filha entra no bote, ele já vira correndo pelos corredores do Titanic, gritando Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Quando o Titanic parte no meio, quando as pessoas caem na água, John Harper está de colete. Ele vai nadando até um jovem que está segurando em um pedaço dos destroços, e ele vai nadando na direção, gritando, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Ele prega Jesus para aquele jovem, tentando levá-lo a Cristo, mas ele não aceita a mensagem. Ele dá as costas para aquele menino, volta, tira o colete, entrega para aquele jovem e diz, você precisa disso mais do que eu. E sai nadando, sem colete, gritando para outros, dizendo, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Minutos depois, ele volta para o jovem que ele deu o colete, e ele consegue levá-lo a Cristo. Quando aquele jovem entrega a vida para Jesus, que ele vai nadando para outro lugar, ele é atingido pela hipotermia e ele afunda, perdendo a sua vida, para que outros encontrassem a verdadeira vida. Como se sabe dessa história? Um dia teve uma homenagem para fazer uma reunião em memória do acontecimento. Apenas 5 pessoas sobreviveram e foram tirados da água, fora o pessoal dos botes. 5. Uma delas pegou o microfone para falar no dia da cerimônia, e esse jovem disse, eu sou a última semente de John Harper. E ele contou, era o jovem que recebeu o colete. Por que eu estou falando sobre isso? Porque enquanto nós estamos brincando de glória a Deus, aleluia, falar em línguas estranhas no dia da ceia, querendo óleo derramado na cabeça, tem pessoas indo para o inferno por negligência nossa. Mas Jesus está ajustando algumas coisas dentro de nós, porque se for preciso, eu creio que Deus vai fazer você perder, tirar, não perder de Ele arrancar, mas voluntariamente você abrir mão do seu colete para que outros encontrem salvação. A minha oração é que Deus te pegue com tanta força hoje, que você saia daqui querendo encontrar aqueles que estão perdidos, vivendo nas trevas.